E aí, pessoal, tudo 12 por 8? Fiz mais uma vez aqui na área. Vamos dando continuidade aos nossos trabalhos e falar do relatório de julho do FATN 11, o conhecido FATINHA. Fundo de lajes corporativas que trabalha nesse modelo de plug and play, deixa já o imóvel ali todo pronto, né, para o inquilino só entrar e sem ter que fazer nada, né? E com isso ele consegue fazer contratos atípicos, com uma multa maior caso ele vá sair. Mas a gente falou um pouco melhor sobre a estratégia no vídeo longo, vou deixar aqui em cima em algum lugar, sobre a estratégia num todo, né? Focado ali no middle market, com 13 dias de prazo médio de recolocação de inquilinos, ou seja, vacância baixa na maior parte do tempo, o que é muito bom. Indo para os dados dos imóveis, a gente vê um aumento aí no mês da metragem quadrada, né? Mais uma unidade adquirida, 118 lajes corporativas em 52 edifícios, é um fundo bem pulverizado, assim, tanto em edifícios, quanto em lajes, quanto em inquilinos. Aqui, ó, 108 diferentes inquilinos, com uma leve não, com uma concentração grande em Vila Olímpia, que é a região que eles conhecem melhor, o enclave ali onde eles têm maior expertise para lidar, né? Mas com algumas lajes ali em Itaim, na Faria Lima e tudo mais. Fundo gerenciado, né, pela Unitais, na figura do professor João e da Carolina Gregório, excelentes gestores, vem fazendo um bom trabalho aí, e taxa de administração de 0,8% ao ano sobre o patrimônio líquido, taxa muito boa. Nos destaques em números, a gente vê que o patrimônio subiu um pouquinho em relação ao mês passado, eu coloquei os dados aqui manualmente, 458 milhões de patrimônio, o fundo está crescendo, né, em tamanho, mas ainda é um fundo de patrimônio pequeno, e também ele é mais nichado um pouco, não acho que ele não vai ser um fundo de 2 bi, pode crescer um pouco, mas não acredito que vai ser um fundo gigante. Patrimonial na casa de 98, valor de mercado em 78. Hoje a cota até andou mais, já está bem acima de 80 no dia que eu estou gravando. Então ele deu uma esticadinha, muito bom, mas ainda tem um desconto em relação ao patrimonial. O caixa deu uma quedinha ali para 8 milhões. As cotas aumentaram conforme ele vai integralizando essas áreas aqui, ó, de 178 metros quadrados. Aumenta o número de cotas e aí aumenta o número do patrimônio, né? Fora isso, sem grandes novidades aqui nas receitas. Teve um aumentozinho de leve na receita de locação aqui, e no geral, um aumento de 1%, pouca coisa. As despesas caíram em relação ao mês passado, muito bom. As despesas do CRI ali na casa de 5%, o que também não é muito, né? Os CRIs eles são bem trabalhados aqui no fundo. Esse valor de 639 mil de amortização do CRI. Então esse aqui é juros, esse aqui é amortização. Cotistas deu uma subida boa nesse mês aí. A liquidez então nem se fala. Foi para 41 milhões no mês, né? O que é muito bom, quanto mais liquidez melhor. E a aquisição aqui aumentando a BL. Da parte escrita, aquele aumento de 0,12 ali de locação, muito por conta do reajuste monetário desses 11 contratos, né? E aqui uma parada que ficou legal no relatório desse mês, que eles colocaram o que é positivo e o que é negativo no texto. Do mês passado isso aqui não tinha. Então a gente viu o que afetou negativamente e o que afetou positivamente, né? A receita. De locação. A receita total caiu aqui 0,37, devido às variações aqui de cima, né? E a menor contribuição do ganho de capital. Que a gente vai ver lá na DRE que ele caiu um pouquinho, né? O quanto que eles usaram. O fundo agora está com 827 mil ali da linha de ganho de capital para distribuir, né? Sendo que no mês passado ele tinha 1,2 milhões. Isso aqui me chamou um pouco a atenção, porque eu não entendi muito bem como que essa conta aqui se deu, mas quando a gente chegar lá na DRE eu abordo novamente. O TJKB, as cotas de fundos imobiliários que o FAT tem dentro, estão gerando os 126 mil, padrão aqui, não teve muita mudança. As despesas caíram um pouquinho, muito bom. Aqui, os conjuntos que foram reajustados, né? Como a gente viu ali em cima, os 11 conjuntos que foram reajustados. Lá no conjunto 52 do Brasílio Machado, que foi um conjunto que teve troca de inquilinos e tudo mais, nesse conjunto, 50% dele está em tratativa, 50% já está contratado, que o inquilino que estava nele saiu e eles botaram outros inquilinos nele, mas ainda está aqui em tratativas, né? E o início de vigência do conjunto Detage, que era o único conjunto que não estava locado, que estava tirando a taxa de ocupação de 100%, e agora ele está alocado e está tirando o que é do Brasílio Machado, está tudo 100% ocupado. Aqui a compra, né, os 178 metros quadrados lá no Brasílio Machado, liquidez que cresceu.
No Brasília Machado, tivemos mais dois conjuntos aqui, né, que terminaram as obras, e os contratos vão valer a partir de agosto, o que é muito bom. Ele está diminuindo o uso da RMG lá, que ele tinha feito quando ele comprou o imóvel, e já está recebendo dos aluguéis mesmo, né? Muito bom. Mostra um trabalho muito bom. Nos indicadores aqui, a gente consegue ver a taxa de ocupação bem expressiva no que não é do Brasília Machado. O que é referente ao Brasília Machado, a gente vê que o que era em negociação e o que era vago caiu, o que é muito bom, né? Era 8% aqui em negociação. Era 14, caiu para 8, e o vago também caiu aqui, acho que era 7, caiu para 3. E as tratativas cresceram, né? De 10,9 para 17,32. O que é muito bom. Vemos que o fundo vem trabalhando muito bem em cima das locações do Brasília Machado, né? A gestão está dando uma aula, assim. Eles são muito bons nessa parte operacional, assim. A comunicação ainda deixa um pouco a desejar, mas no operacional não tem o que se falar, não. Aí aqui marquei que do RMG, né? Que ele tinha lá com o Brasília Machado, de que nos 12 primeiros meses, a partir da compra, ia ter reembolso das despesas condominiais de IPTU e retenção enquanto ele não fosse locando. Mas conforme ele for locando, o uso desse valor vai sendo minimizado. E o fato dele estar locando muito é muito bom, né? Aqui, comparando os status das aquisições do prédio e como ele está locado, a gente vê que está quase tudo em 100%, só o primeiro piso aqui, que está 100% vago, mas o resto está tudo em vigência ou já contratado ou em negociação, o que é muito bom em relação ao Brasílio e em relação à gestão, cara. Isso aí não. Os caras estão dando aula mesmo. Em relação aos indicadores operacionais, o fundo está com reajustes mais altos aqui em agosto, né, 15% para reajustar os contratos, e depois valores menores, assim, mas o fundo vem conseguindo repassar bem os índices, né, ali, o IPCA, o IGPM, que seja. Vencimento dos contratos, a maior parte ali a partir de 2027, para o ano que vem, 13% só, até o final do ano 4%, então não é muito problema. 3 anos de prazo médio desses contratos. Então ainda está muito tranquilo, né? Ao longo do tempo a gente vê que o preço por metro quadrado subiu, o fundo está conseguindo repassar aluguéis maiores aí ao longo do tempo, no portfólio como um todo, né? O que mostra mais uma vez a qualidade da gestão. A maior parte dos contratos em IPCA, 52% já, muito bom também, mas ainda tem uma parcelinha grande aqui, ó, em GPM. E vamos entrar na DRE, né? Na DRE aqui a gente vê que teve um leve aumentinho, aquele aumento de 0,12 na receita de locação, né? Que é essa linha daqui de cima. E aqui teve um uso menor da linha de ganho de capital. Porém, eles usaram uma parte maior aqui da renda garantida. E aí, essa diferença aqui descasou com a diferença do texto aqui em cima. Que aqui está dando uns 400 mil de diferença, né? E aí ali na DRE, na casa de 600. Ou seja, eles usaram uma parcelinha maior da renda garantida aqui e tá com 800 e pouco lá para distribuir ainda, né? Então não temos uma visibilidade de o quanto que eles vão usar da renda garantida e o quanto que eles vão distribuir até acabar aqueles 827 mil que estão na linha de venda de ativo. Em entrevista recente aí, o professor João até falou que o fundo está girando o portfólio por agora. Então pode ser que nós vejamos um aumento naquela linha de ganho de capital. Mas só vamos contar com isso quando acontecer, efetivamente. Mas que o fundo está num momento agora de já começar a rodar algumas coisas que estão no final de contrato já, para distribuir esse valor aos cotistas, né? Então agora ficou até mais difícil de fazer a previsão de até quando vai o valor que está lá em caixa, né? Esse valor aqui. Então fazer essa conta agora ficou até um pouco mais complicado. Se seguisse o padrão, o recorrente do fundo giraria na casa de 70 centavos, mas como agora não está tão claro, fica difícil de fazer essa conta. Enquanto eles forem usando o valor da reserva e vendendo imóveis, vai ficar aqui nessa casa de 80 centavos mesmo. Beleza? É a parte de fundos imobiliários aqui, que gerou uma merrequinha. 81 mil utilizados nas obras, e eu sempre grifo isso aqui por conta da linha do FRA, né, do Fundo de Reposição, que mensalmente são recolhidos 3% das receitas, da receita aqui de cima, desses 4 milhões 715 mil, para botar nesse fundo de reposição de ativos. Porém, desse valor aqui que foi utilizado, de 81 mil, 65 mil, que é essa linha aqui, foi utilizado aqui dentro, para as obras.
65 mil foi utilizado aqui dentro. Esses 65 mil, eles vêm desses 141 mil, que são os 3% do valor aqui de cima. Então ele usa 65 mil e esses 76 mil que sobram, eles colocam dentro do saldo do FRA, que está com quase 1 milhão lá dentro do saldo atualizado. E é isso aqui eles vão usar mais para frente, quando tiver que fazer reposição de ativo. As obras eles vão usando o valor dos resultados, e aí quando for comprar alguma coisa nova, fazer alguma melhoria que despenda mais capital, aí eles podem usar disso aqui, né? A gente vê que ele veio aumentando aí gradativamente ao longo do tempo, essa linha aqui do FRA. Beleza? E aí gerando 80 centavinhos naquele padrão, né? A gente vê que o distribuível vai aumentando, mas como vai aumentando a quantidade de cotas, também mantém a quantidade de 80 centavos no pagamento. Beleza? Aqui na remuneração por cota, gerando mais ou menos na casa de 90 centavos aqui, né? Se a gente for olhar para trás, fazer uma média, vai ver que dá aqui 90, 90 e pouco, com 25 de gastos, né? E desses 25, 7 centavos são dos CRIs, que a gente vê mais para frente daqui a pouco. Aqui as remunerações, ao longo do tempo. O fundo está gerando aí, pagando, né, 0,81 ao mês, enquanto que os fundos de FIX estão pagando 0,52, então ele vem distribuindo um pouco mais. Aquela concentração que a gente falou de Vila Olímpia, né, um valor bem expressivo, principalmente depois que entrou o Brasília e Machado, ficou um valor bem grande, mas é a área onde eles têm maior conhecimento, então isso traz uma... E são vários imóveis também, né, é na região, mas é espalhado em imóveis, então traz um pouco mais de segurança. Bem diversificado em segmentos. Aqui mostra a taxa de ocupação, né? A gente vê que na Paulista e na Berrini é onde está com a ocupação menor e que nas outras áreas já está tudo bem mais ocupado, o que é muito bom, as absorções estão crescendo bastante. Só em Vila Olímpia que caiu um pouco, que é a região que eles manjam mais, mas que por enquanto não afetou a vacância do fundo em si, né? Mas da região está caindo ali um pouquinho mais. A liquidez das cotas cresceu, o que é muito bom. Estava aqui gerando abaixo de 1 milhão, né, no diário, e aqui subiu bem, muito bom. O número de cotistas cresceu também aí no ano, muito legal. Falando dos CRIs especificamente, a gente pode ver que agora aqui, ó, nos próximos meses vai começar o pagamento do segundo CRI. Taxas muito boas nesses CRIs, né? A alavancagem em relação ao patrimônio também muito tranquila, aqui menos de 10%, muito sossegado. Então vai começar a cobrança do segundo CRI, da amortização. E aí o fundo vai ter que trabalhar com aquele caixa que ele tem lá agora de 8 milhões. Então até setembro de 25 ele está pagando um só, dá mais 2 milhões aqui, e até abril de 26 ele tem caixa para lidar com essas contas. Está ficando mais perto, o fundo tem que vender algumas coisas para poder fazer caixa para lidar com essas amortizações. E vamos acompanhando, não vamos deixar sair do radar não. Ainda tem um tempo para tratar, mas está ficando mais perto. A gestão precisa vender alguma coisa aí por agora para poder lidar com isso. E aqui os imóveis em si. Nada demais nesse relatório, né? Não teve nenhuma grande novidade. O fundo continua trabalhando muito bem, fazendo o que tem que fazer direitinho e rodando legal. Está apresentando operacional bom, tem que ter um pouco de cuidado com esses CRIs aí agora, mas nada que desabone ou que gere uma preocupação para quem é cotista dele por agora, beleza? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.